Nós vamos, então, dando sequência ao nosso Fórum Regional de Diversificação Econômica, aqui da cidade de Ouro Preto. O futuro só se faz sentido quando é pensado de forma coletiva. Momento tributário, com Valmir Rodrigues, presidente da Federa Minas e vice-presidente do Sebrae Minas, trazendo reflexões sobre ambiente de negócios e desenvolvimento econômico. Nós convidamos para proceder a essa apresentação o Valmir Rodrigues, que além é presidente da Federa Minas, gestões 2020, 2022, 2023, 2025, diretor financeiro da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil e vice-presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, 2023, 2026, contador e especialista em gestão empresarial. Atua como empresário do setor de educação, consultor e auditor contábil, tributário e fiscal, além de professor universitário e palestrante. Com a palavra, Valmir Rodrigues. Boa noite mais uma vez, gente. Eu vou começar brincando. Fizeram tanta lambança em Brasília e o Amarildo me colocou em 15 minutos para explicar para vocês. É difícil, né? Hã? Não. Gente, momento tributário, os impactos, né? Eu quero... Depois que o Amarildo me fez o convite para falar com vocês sobre essa questão tributária, eu pensei como eu falaria nesse momento. E eu percebo tanta coisa sendo falada sobre a reforma tributária, e eu quis entrar em um viés um pouquinho diferente do que está sendo falado, principalmente se você rolar lá o Instagram, o Facebook, o que você vai ver de falas sobre isso, inclusive estão politizando a reforma tributária. E eu não vou entrar no ambiente político, vou entrar no ambiente técnico do que está acontecendo. Primeiro, eu acho que é uma grande lambança, não há reforma tributária dentro do contexto que precisaria ser. Na verdade, nós estamos juntando umas letrinhas. Nós estamos saindo de 5 tributos, nós estamos saindo de PIS, COFINS, IPI, construindo o CBS, e saindo do ICMS e o ISS, que é municipal, e criando o IBS. Nós estamos saindo de 5 para 2. Né? Isso é o tributo sobre consumo. Mas nós não estamos ainda discutindo reforma do tributo sobre a renda, que trouxeram uma nova inovação esse ano. Falaram que lucro presumido é renúncia fiscal. Falaram, criaram os dividendos. A fala que se pronunciou ao longo desse tempo é que o Brasil é o único país que não tributa dividendo. Mentira! Em 1995 foi criado o adicional do imposto de renda, que é um adicional de 10%, em uma negociação que substituía a tributação por dividendo. Conseguiram criar uma mentira e ninguém desmente. Esse é o cenário que nós temos da reforma tributária brasileira. Eu sou contador, comecei com contabilidade em 1986, tem alguns anos, e formei em ciências contábeis em 96, estou completando agora 30 anos de formado, atuo com contabilidade até hoje, mas eu fico triste, porque o meu sonho era uma reforma tributária. Mas o que eu vejo hoje, na verdade, é uma reforma estruturada para aumento de arrecadação. Em um pensamento de governo onde não se preocupa em equilíbrio fiscal, se preocupa em gastar. Em gastar. O problema é que tem uma tal de curva de Laffer. Não sei se vocês já leram sobre a curva de Laffer. É um momento onde a sociedade não reconhece e começa a ir para um lado que indica que não vai pagar o imposto. Não estou usando a palavra aqui não, porque é perigosa. E um outro problema, tem 32 para 33 anos que é feita uma medição sobre o retorno do tributo para a sociedade. Nesse período de medição, o Brasil está no último lugar, ele nunca saiu do último. E eu trago uma outra mensagem, ao longo da história, foram terceirizando tudo para o empresário. Eu hoje tenho que pagar
a segurança da minha empresa, porque se eu não tiver um seguro, um alarme, eu sou roubado. Eu tenho que dar plano de... Gente, entenda o contexto, por favor. A mídia hoje está complicada, eu fico preocupado. Eu tenho que fornecer... Não, eu sou humano pra caramba. A minha empresa, quem quiser saber quem sou eu, vai lá. Mas eu estou colocando contexto para vocês. Eu tenho que fornecer um plano de saúde para o meu colaborador, porque o SUS não é capaz de fazer o atendimento. O SUS é muito bom, sim, respeito o SUS, mas ele não é capaz de atender a necessidade, porque o meu colaborador, se tem um problema e é marcado uma consulta, às vezes demora 4 meses. Que produtividade ele vai ter? Essa é a realidade brasileira. Então, o retorno do tributo para a sociedade, desde quando foi construído esse contexto, nós estamos em último. Então, pagar tributo não é o problema é o que eu faço com o tributo. Tem uma fala muito boa que é o seguinte: o problema é a bosta ou o que eu faço com a bosta? A bosta pode ser adubo, não é? Então, o problema não é a bosta, é o que eu faço com ela. E, infelizmente, tudo foi construído nesse sentido. Agora, quais os impactos disso? Vou fazer uma reflexão e eu prometo não extrapolar nem 1 minuto do meu tempo, porque eu sou muito organizado em tempo. Em 2003, eu vou fazer algumas reflexões para vocês entenderem o impacto. Em 2003, fizeram a mudança de tributos, PIS/COFINS, criaram o PIS/COFINS. Tinha fim social e tudo antigamente. E elevaram a alíquota de 3,65 para 9,25. E a promessa era a não cumulatividade dos tributos. Eu prometo que eu vou aumentar a alíquota e vou dar acesso a crédito. A Receita Federal, porque tem alguns momentos que ela quer legislar, certo? O legislador é quem foi eleito, mas ela quer legislar em alguns momentos. Ela começou a criar travas de acesso a créditos. Por incrível que pareça, transportadora, até pouco tempo atrás, alguns anos, ela não poderia aproveitar crédito de pedágio. Ora, como é que eu gero faturamento na minha empresa se eu não tenho um crédito do pedágio que eu pago? Aí, o que aconteceu nessa história, para ser bem objetivo? O CARF é o Conselho de Contribuintes, que julga processo tributário. Ele teve que entrar na parada e falar o que daria crédito de imposto. O STJ, em um julgamento, ele diz o seguinte: eu vou dar crédito àquilo que é essencial dentro do âmbito da essenciabilidade do negócio. Então, o seu crédito está vinculado à essenciabilidade do seu negócio. Aí que a gente começou a ter clareza. Mas, gente, isso foi em 2003, nós estamos em 2026. São 23 anos de discussão. Crédito. Sabe qual foi o único comitê que não foi criado pelo governo na discussão da reforma tributária? Foram criados 19 comitês. Sabe qual foi o único que não foi criado pelo governo? O comitê da não cumulatividade. O único. De novo, estão chegando com a surpresinha na reforma tributária. Ou seja, a promessa de crédito amplo, mais uma vez, pode não acontecer. E eu estou lendo muito sobre isso, pode não acontecer. Então, nós teremos impactos enormes dentro da reforma tributária. E aqui eu quero falar um item super importante dentro do ambiente da diversificação econômica. Eu sei que a Vale, a Samarco e outras empresas, Gerdau, que está aqui, inclusive, cadê a menina da Gerdau? Eu tive o prazer de conversar muito com o senhor Jorge Gerdau, que virou um grande amigo. O Marildo conheceu ele também lá no nosso congresso, né, com a Maria Helena, esposa dele. E a gente discutiu muito sobre essa questão de conformidade, as empresas de conformidade. E o senhor Jorge Gerdau me falou uma coisa interessante. Uma empresa do senhor Jorge, no Brasil, ela precisa de 120 colaboradores para conformidade fiscal. Gente, não é gente produzindo, não. É conformidade, é burocracia. Essa mesma empresa, nos Estados Unidos, sabe quantas pessoas precisa? 2. Olha o custo do Brasil, absurdo. E aí, olha o problema que a gente está observando dentro da reforma tributária. Eu sei que a Vale, a Samarco, tem essa política de compra do pequeno, compra local. Sabe esse pequeno que vocês querem comprar?
que vocês procuram comprar? Ele foi estuprado na reforma tributária. Sabe por quê? Porque ele vai ter que fazer a apuração à parte, chama regime regular. Ele vai ter que fazer a opção de apurar o IBS e o CBS à parte do Simples. Ele estará sujeito a todas as obrigações acessórias, que é o grande problema que nós temos no Brasil, dentro da questão tributária. Ele estará sujeito às obrigações acessórias de uma média e grande empresa. Se ele quiser vender para vocês, como é que eu vou valorizar a diversificação econômica tendo esse impacto? O pequeno vai ser obrigado a continuar pequeno. Ao invés de criarmos uma plataforma para ajudá-lo a sair, nós criamos uma escada com um patamar enorme. Eu tive dentro do Ministério da Fazenda conversando com o Bernardo Api, que é o pai da reforma tributária, e falei para ele, eu falei, Bernardo, por que não cria uma rampa para facilitar a saída das empresas do Simples? Porque as empresas do Simples é o início de um projeto, de um processo empresarial. Ele desconversou, não houve interesse, porque era, sério, o Gaspar está aqui, fala muito, a gente fala muito de tributação. Agora esse argumento meu está vencido já. Mas imagine lá atrás o seguinte, uma empresa do Simples Nacional, dentro da composição da sua alíquota, você tem lá, por exemplo, 2% que é ICMS. Vou dar um exemplo, né? Digamos que a alíquota dela seja de 10, 2% é ICMS. Eu vou criar um regime especial, dizendo que toda empresa com mais de 5 anos no Simples Nacional, ela fique automaticamente pagando 2% de ICMS durante 2 anos, aí depois que ela vai para o regime normal de débito e crédito. Porque nesses 2 anos é justamente o período de adaptação dela, porque a maior parte das empresas, o que dificulta sair do Simples é ICMS e INSS, que é sobre a folha de pagamento. Sempre esses 2 impactos. Durante todo o cenário que eu estudei, sempre são esses 2 impactos. Então, não, eu não vou criar essa situação, não. Eu vou, de fato, dificultar para que as empresas... E aí eles começaram a discutir que o Simples Nacional seria renúncia fiscal. O que eu quero dizer com tudo isso? A reforma tributária impactará direto nas empresas do Simples Nacional. Existe um estudo que mostra que dentro de mais ou menos 5 anos não teremos mais empresa no Simples Nacional. E também as empresas do lucro presumido. Deram o primeiro passo agora em uma canetada, dizendo que, aumentando a alíquota, diminuindo a presunção, na verdade, diminuindo a alíquota de presunção, aumentando a base de cálculo, né, do presumido, considerando também como renúncia fiscal. A ideia é que todo mundo vá, de fato, para o lucro real. Isso é a proposta da reforma tributária, na sua síntese lá do entendimento. Agora, a grande pergunta é, será que nós estamos preparados para esse cenário? A reforma tributária ela trouxe um ponto importante, sim, que é a questão da indústria. Nós teremos a desoneração, sim, da indústria, só que, de fato, eu posso penalizar uma cadeia para frente em detrimento de valorizar e fazer com que a indústria do país seja competitiva? Será que não existem outras formas? Porque, na verdade, eu tiro da indústria parte da carga tributária e descarrego essa carga tributária no comércio e serviço. O impacto será no comércio e serviço. Então, o que tem pela frente, eu tenho tratado como uma grande ruptura com o passado. Nós vamos ter que começar a tomar leite e chupar manga sem entender que faz mal. Sabe aquele tempo que a gente precisou da nossa vida, de levar um tempo para entender que leite com manga não fazia mal? Né? Minha filha pequenininha, pai, me dá leite, está aqui, pai, me dá aquela manga, não faz mal, né, Paulinho? Né? Não, nós vamos ter que chupar leite com manga da noite para o dia. Por quê? Porque realmente a mudança dentro do contexto tributário é muito maior do que uma reforma. É uma mudança mesmo de comportamento. E trago aqui a história do PIX, a famosa história do PIX, que surgiram aí diversos entendimentos sobre tributação de PIX. PIX não é tributado. Essa ideia que vieram, que politizaram o tema, politizaram um tema que não era para ser politizado. Na verdade, desde 2003, nasceu a DIMORF.
Depois veio a E-Financeira. E agora houve um trabalho na Normativa, onde ampliou a base de busca de informação que entra dentro do contexto Pix. Mas, na verdade, a Receita Federal, o Davi, ela não recebe, se o Valmir fez um Pix para o Davi, não, ela não recebe isso não, ela recebe que na conta do Davi entrou um volume X de dinheiro, macro. O que vai acontecer no futuro é o cruzamento da entrada de dinheiro na sua conta, mas aí não interessa se é Pix, se é TED. Tem gente que fala assim, não aceito Pix mais, eu quero é TED. Mesma coisa, depósito. O que vai acontecer é um cruzamento do dado da sua conta corrente, entendendo se o que entrou na sua conta está condizente com a sua declaração de imposto de renda. Se não tiver, tributo na certa. Então tem que ter justificativa. O que eu tenho falado com o pessoal é o seguinte, entrou na tua conta, tem que ter origem. Qual é a origem? Tem que ser origem fiscal. Tem que ter um lastro, porque se não tiver, terá problema, e isso vai acontecer com as empresas. As empresas pequenas, médias, qualquer tamanho, as empresas maiores já têm um nível de organização que vai suportar tudo isso, mas o fato é que dentro desse arcabouço todo, de reforma tributária e tudo mais, vem um preparo tecnológico maior de uma fiscalização, que vai realmente impactar na vida das empresas. E aí, para finalizar, eu acho que eu já estou cumprindo já o tempo, não estou, Amarildo? Como é que está o tempo aí? Tá, né? E para finalizar, eu diria para vocês o seguinte, resumo de tudo isso, o que vai salvar as empresas dentro desse ambiente de reforma é a organização interna. Se a empresa não der conta de pagar o tributo, muda de negócio, saia do negócio, mas não insista, porque terá problema. Tem um livro que chama O Poderoso Chefão Corporativo, os ensinamentos da máfia para o mundo dos negócios. Em sua lição 66, o escritor diz o seguinte, tenha cuidado com a Receita Federal, porque a máfia mata, mas a Receita vai te sugar até o último centavo seu. Empresário, olhe para a sua empresa. O exercício das empresas em 2026 é olhar para dentro. Como é que está a minha organização? Qual é o lastro fiscal que existe a cada centavo que entra na minha conta? Qual é? Não adianta voltar a mexer com dinheiro também não, viu, gente? Por quê? Se você chegar com dinheiro, por exemplo, numa concessionária de veículos, para comprar um veículo com a mala acima de 50 mil reais, a concessionária não vai te falar nada, vai receber, mas ela vai informar o COAF que você pagou um carro com moeda corrente. Então, esse negócio não adianta também não. Então, e outro ponto que a Normativa trouxe do PIX foi trazer para dentro do contexto das fintechs, né, esse movimento financeiro que existe rodando no Brasil. E é isso, gente. Eu queria só, em rápidos minutos, sem atrapalhar a programação, obrigado, Marildo, pelo convite, trazer esse insight. O que nós temos que guardar para 2026 é o seguinte, é o ano da organização, porque ano que vem a regra já estará valendo, se nada mudar dentro do nosso cenário do Congresso Nacional. Mas, olhe para dentro da empresa, oriente a empresa para se organizar, porque senão, daqui a pouco, você não terá aquele fornecedor que você queria ter na sua empresa. Você não terá aquele cliente que você tanto trabalhou. E esse deixará de gerar emprego e dar dignidade às pessoas através da renda. Porque não existe dignidade maior de um pai e uma mãe de família voltar para casa com a proposta de passeio, com alimento, com a honra de trazer tudo aquilo com o emprego e com a força de trabalho. Obrigado, gente. Excelente evento. Obrigado, Valmir. Rapidinho, Valmir. Agradecer demais o Valmir, gente. O Valmir vive numa vida louca, corrida. Só quem lida com ele, né, Davi? Que a gente sabe essa correria que esse homem faz e nesse estado. E ele vai pegar a estrada agora, voltando para Belo Horizonte. Ele, né, deu a honra de estar aqui com a gente, abrindo o calendário do Fórum de 2026. E eu não podia deixar de agradecer e deixar vocês um pouquinho preocupados, né, que também faz parte, né? A gente tem que se preocupar, porque só eu ficar preocupado com vocês não dá certo, não. Então, obrigado, Valmir. De verdade, bom retorno para você.